Olá, eu sou Moacir Reis, presidente da Reflore. Sejam todos bem-vindos ao MS Florestal Online. Estamos aqui hoje com o painel de usos alternativos da madeira. O estado hoje, do Mato Grosso do Sul, tem uma área plantada de 1 milhão de hectares. O mercado hoje está voltado para o setor de celulose. Há 10 anos atrás, nós tínhamos um mercado de carvão vegetal. E o futuro nosso, esse assunto desse panorama de hoje, que é o uso alternativo da madeira. Estamos aqui hoje com 2 palestrantes importantes do assunto, que conhecem muito do assunto, que é o Gabriel Marques, engenheiro industrial madeireiro, da SERF Engenharia. E também com o Sr. Walter Rezende, que é presidente da Câmara Setorial de Floresta e da CNA, e produtor florestal com muita experiência. Sejam bem-vindos. Bom, Gabriel, seja bem-vindo. Sua palestra alternativa para o uso da madeira em florestas plantadas. Fique à vontade. Boa palestra. Ok, Moacir, muito obrigado. É uma satisfação fazer parte, mais uma vez, aqui dos eventos relacionados à Reflore e a toda a equipe que participou disso. Eu agradeço, em primeiro lugar. Poder fazer parte do 5º Congresso MS Florestal e, com isso, poder contribuir de alguma forma com as experiências aí que a gente tem vivenciado, inclusive aqui na região, com algumas novidades bem interessantes para o mercado de madeira como um todo aqui no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de ressaltar que eu já vivenciei essa experiência aqui no Mato Grosso do Sul, já vivo, né, também junto com vocês há aproximadamente uns 10 anos, quando iniciou todo esse movimento aqui das novas alternativas florestais e dos novos procedimentos, né, dos processos para desenvolvimento da floresta aqui. E eu acho importante destacar porque, como todos já sabem, mas é sempre importante apresentar isso, né, esse panorama de crescimento florestal do estado do Mato Grosso do Sul, ele é muito diferenciado em relação ao que é o estado da nação. Então a gente tem hoje um plantio florestal muito grande, uma área plantada muito importante aqui no estado, e isso em grande parte pelo esforço também de todo esse movimento de Reflore do estado e dos grandes players que foram atraídos para cá por essa oportunidade da floresta. Mas é interessante a gente ressaltar que a floresta ela é dinâmica, o processo de produção é dinâmico e assim como o estado já teve em outros momentos um outro panorama relacionado à floresta, ou seja, existiram florestas antigas, consumiram florestas, existiram serrarias, a gente poderia falar um pouco mais desse novo momento, ou seja, do novo ciclo florestal industrial que pertence hoje ao Mato Grosso do Sul. O que tem acontecido é que o que a gente percebe, principalmente a nível de madeira sólida, que é basicamente o tema e o processo no qual eu vou destacar um pouco mais a fundo aqui, e onde a minha experiência é mais relevante também, quando a gente verifica o histórico de florestas do Mato Grosso do Sul, a gente percebe que há 10, 12 anos atrás, quando as novas florestas vieram para cá, os novos plantios, a gente até pensava em manter um pouco da floresta para um uso múltiplo, para um uso mais adequado a diversas utilidades. Naquele momento, como tu bem falaste, era um momento em que iniciavam os processos de carbonização, a frequência da carbonização estava aumentando, principalmente os planejamentos para novas florestas estavam bem interessantes, e vários projetos foram acontecendo naquele momento, né? Aí vieram os grandes players, e principalmente celulose, né? E consumiram a madeira que estava no nosso estoque, digamos assim, e alguns remanescentes se mantiveram aí ao longo do tempo. Então, eu apresento alguns números ali, estimando que hoje eu imagino que a floresta, do ponto de vista de floresta do Mato Grosso do Sul, é relativamente jovem. Então a gente não tem floresta de grande porte. Eu fiz de grande porte nós temos, mas não de idade avançada, né? Tendo em vista que a gente, do ponto de vista madeireiro, a gente procura destacar que a floresta começa a amadurecer a partir dos 7 anos de idade, aí daí para frente a gente começa a ter produto madeireiro mesmo, né? Então, daria para dizer que essa floresta ainda é uma floresta muito jovem, ou seja, mais de 50% da floresta é jovem. Bom, com isso, qual é o nosso panorama hoje, pensando em produtos florestais, né? O que a gente quais alternativas, o que a gente está fazendo? E é importante também considerar que o Mato Grosso do Sul hoje, ele é diversificado a nível de produtos, porque quando a gente observa o que está sendo feito dentro do estado, a gente pode dizer que muito está sendo feito aqui e
a economia está girando em torno disso também. Do ponto de vista de celulose e papel, do ponto de vista de cavaco, de biomassa, tanto para energia, para agroindústria, quanto para novos projetos de bioenergia, de energia renovável, né, de biomassa, energia elétrica base biomassa, do ponto de vista de carvão vegetal, né, e outras coisas que estão sendo desenvolvidas. Hoje, projetos de MDF aqui na região, madeira tratada, quer dizer, a cadeia produtiva da madeira tem se consolidado realmente como uma alternativa bem importante. Agora, é importante verificar que os tempos e momentos de cada produto e cada resultado da floresta, eu destaquei aí nessa apresentação, mais ou menos os tempos em que acontecem as coisas, ou que cada floresta demanda, né? Quando a gente fala de até papel e celulose e biomassa e até mesmo carvão, a gente está falando de floresta ali 7, 8 anos, não passando disso ciclos, porque não fica muito econômico para esse negócio. Agora, quando a gente fala, e assim mesmo MDF, fibra, esse processo vai girar em torno de 7, 8 anos, né, nos ciclos, do modo geral. Tem empresas procurando até ciclos menores, né? Mas, quando a gente começa a falar de madeira serrada, de ciclos mais avançados, a gente precisa de mais idade. A gente precisa de uma floresta com um pouco mais de idade. E, mesmo tendo bons resultados com florestas jovens aqui, a gente precisa considerar que a floresta precisa permanecer um pouco mais lá. E aí, eu posso dizer que um ciclo de 14, se conseguíssemos manter ciclos de 18 anos, para usos múltiplos seria interessante. E esse eu acho que é o grande diferencial que a gente tem que abordar nesse momento, porque os maciços estão aí, mas eles podem ser considerados já como múltiplo uso, mesmo sendo florestas de cone. Em algum momento eu posso efetuar algum desbaste, né? Eu posso planejar isso a nível florestal, eu posso utilizar essa madeira para biomassa, eu posso utilizar essa madeira para carvão vegetal, até para venda de madeira de fibra, em um segundo momento até para madeira, possivelmente para entrega a papel e celulose. E é interessante perceber que ao longo do crescimento da floresta, tanto do ponto de vista de madeira de pinos ou de eucalipto aqui, os incrementos e os sortimentos da floresta, ou seja, cada grupo de madeira que eu tenho dentro da floresta, eles acontecem a partir dos 7 anos, eu consigo ter vários sortimentos lá dentro, como nós técnicos sabemos bem disso, e os diferenciais são muito grandes. Hoje o valor da tora tem ganho muito valor. Então eu apresento até alguns números aí, exemplos assim, medianos, né, que podem levar em consideração. Não são exatamente os números locais, mas eles têm uma relevância em relação à validação disso que eu tenho falado. Imagina que a minha floresta pode produzir um produto de 5 vezes mais o primeiro produto, quer dizer, eu produzo um produto de base e eu tenho lá um que vale 5 vezes mais ele na mesma floresta. Então essa é a importância de se levar em consideração os sortimentos, ou seja, pensar nesses novos maciços ou nos maciços existentes, no manejo de tal forma que eu consiga providenciar essa madeira, disponibilizar isso para o mercado. Bom, quais são as oportunidades desse negócio todo, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma floresta de ciclo contínuo, de ciclo mais sustentável, eu consigo ter madeira sustentável, ciclo sustentável, ciclos contínuos. Eu preciso integrar em áreas produtivas, até mesmo gerar clusters produtivos com isso, né? Usar empresas um pouco mais eficientes para poder trabalhar com a madeira que tem um diferencial em relação ao que tem aí no mercado e integrar esses processos todos. Então, mas ao mesmo tempo a gente vai ter alguns desafios aí nesse negócio todo e continua tendo, assim como tiveram no início com as grandes fábricas e com os grandes negócios, né? Continua sendo ainda o raio logístico, porque a dispersão das florestas é muito grande no estado. Então a gente acaba tendo muita floresta no estado e muito dispersa ao longo do estado. Então isso faz com que não seja tão simples otimizar os recursos para poder providenciar essa industrialização local. Quando eu falo desse processo todo, eu falo direcionando a industrialização a nível de madeira serrada. Então a gente tem que pensar no consumo interno, quanto a gente vai consumir dentro do estado, quanto a gente consome perto do estado, próximo do estado. Quais são as distâncias aí que a gente tem para portos de exportação, como é essa sazonalidade disso aí. Eu posso dizer que os grandes já pensaram nisso, as grandes fábricas trabalham assim e eles só estão aqui por causa disso também. Eles encontraram uma condição ótima. E para as demais florestas existentes no Mato Grosso do Sul, as alternativas elas vão de encontro a isso. É preciso estudar isso e localizar o que cada área tem de potencial.
Então, quando a gente fala de sortimento de múltiplos usos, nessa imagem até a gente pode verificar que a minha floresta pode produzir toras de grande porte e toras também para o mercado de biomassa em geral. Toda floresta vai produzir isso, se a gente deixar ela fazer. Ou seja, a gente precisa um pouco mais de tempo, elas precisam ganhar um pouco mais de idade. E com isso elas ganham qualidade, com isso elas ganham... o fator econômico também desse cálculo tem que ser muito bem feito, claro, em algumas regiões isso não vai funcionar tão bem, mas de modo geral, ao final do ciclo, ele é rentável. Ele não é, aqui, principalmente para essa nova geração do Estado, ele não é tão comum, porque a gente está acostumado com ciclos muito curtos, mas a partir do momento que o ciclo começa a ter uma sustentabilidade, ele se torna um ciclo bem interessante. E depois a gente precisa verificar quais são os produtos do mercado interno, quem está comprando o que no mercado. Aí tem alguns exemplos de madeiras, de eucalipto principalmente, que a gente tende a falar aqui desse maciço maior que é o de eucalipto, onde a madeira do norte está sendo substituída por vigamento hoje nas grandes metrópoles e até mesmo nas cidades em que são abastecidas por madeira do norte. Então a madeira de eucalipto é uma madeira dura que substitui estruturas de telhado, por exemplo, vigamentos em geral, né? Ao mesmo tempo que cada dia mais as estruturas de móveis, de sofás, de cama box e tudo mais estão sendo processadas com essa madeira. Então as indústrias se adaptaram a isso, o processo do mercado interno gira em função disso. E o mercado interno é comprador de matéria-prima de vários níveis, tanto do nível de madeira verde quanto do nível de madeira seca. Mas, de novo, a logística nos compromete quando a gente fala de madeira na qual a gente deve carregar uma carga limitada e a madeira úmida, que a gente chama de madeira verde, serrada verde, ela tem essa limitação. Então, quando eu for transportar isso, ela me custa muito caro e o valor da madeira verde também não é muito atrativo. Então a gente precisa criar alternativas e gerar negócios alternativos com a madeira, podendo gerar vários produtos, passando por industrialização e aí chegando em outros mercados. Um outro atrativo interessante é o mercado externo, ele cada dia mais se torna um mercado atrativo e mesmo para cidades e distâncias maiores. Agora, ele é muito exigente. Ele é exigente em comprometimento, principalmente de volume. Então a gente precisa ter uma assiduidade de entrega, uma volumetria bem diferenciada, né? Precisa contextualizar bem isso. Garantir para o nosso cliente lá fora que vai ter essa entrega. Condicionar essa entrega à qualidade, manter padrão de qualidade. Então é um caminho que a gente vai seguir a nível de madeira sólida no estado ainda, que está sendo iniciado aqui já em algumas empresas. E deve evoluir para um grande fornecedor para o mercado externo. Mas, de novo, é preciso olhar a floresta, entender quais são os suprimentos disponíveis, adaptar o processo industrial, ajustar, trazer tecnologias mais modernas, ganhar rendimento industrial. É uma coisa muito importante porque o incremento florestal é muito bom na região. As florestas hoje produzidas crescem muito rápido, elas têm um custo já viável para o projeto. Mas dentro da indústria ainda tem muito que se desenvolver. Então, os novos projetos precisam ter mais eficiência energética, eles precisam ter menos gente trabalhando, e infelizmente essa é a realidade. A gente precisa ter mais segurança do trabalho envolvida, ou seja, segurança pessoal, né? Então, as indústrias elas são mais travadas do ponto de vista principalmente de segurança do trabalho hoje. A questão social ela é muito importante. Então, todos esses pontos eles trazem empresas mais modernas. Eu diria que o futuro desse negócio, a nível de madeira sólida e de processamento de madeira, é criar indústrias de madeira e não mais serrarias, como se falava no passado. Então, a gente não pode falar, porque infelizmente a serraria se torna pejorativo, porque a serraria tem uma visão muito baixo nível do mercado como um todo. As indústrias de madeira não, elas pensam em processo industrial linear, onde entra uma tora e processa a madeira e no final, a partir de um processamento, tem lá madeira sólida. Então é bem importante identificar então essa questão dos clientes, do processo e dos mercados. Junto com isso, a gente fala bastante do eucalipto, mas as oportunidades aqui no mercado, principalmente no Mato Grosso do Sul, elas também não fogem da questão do pinus, porque o pinus ele é uma alternativa mundial. Ele é uma das madeiras mais consumidas no mundo, ele tem um mercado muito atrativo e ele tem demanda contínua. Então, o que deve acontecer?
O Estado, para ele ser competitivo realmente a nível florestal, nesse momento e futuro, mesmo pensando em longo prazo, ele vai precisar aportar um pouco mais de investimentos na área de pinos. E o pinos ele tem a vantagem, e que já é conhecida aqui na região, que é o processo de resinagem. Então, hoje ele viabiliza muito essa indústria, e ao nível dependendo da idade na qual a gente vai extrair essa madeira, fazer a colheita, a madeira é tranquilamente utilizável. Essa madeira, inclusive, que está na imagem abaixo aí, ela é uma madeira de uma floresta resinada. Então é totalmente possível produzir, né? E esse é o mercado de exportação. É um dos maiores mercados do Brasil, é cerca para exportação. Ele tem um valor razoável assim, para esse mercado. Ele exige uma certa industrialização um pouco mais moderna, porque são cortes menores, são espessuras menores de corte, mas ele é totalmente alinhado com esse processo que é possível se fazer aqui na região. Ou seja, transformar a floresta numa floresta sustentável, né? Num conceito sustentável de projeto florestal e industrial. Então, o que a gente precisa fazer como lição de casa nesse momento, né? Manter algumas florestas existentes ou pensar que elas precisam ganhar um pouco de idade, né? Então, mantendo o fornecimento de madeira de biomassa, mantendo o fornecimento de lenha, mantendo o fornecimento para carvão, possibilitando que essa floresta, ao final do ciclo, gere toras de madeira com maior diâmetro. Então essa é uma oportunidade importante e que vai levar esse produto, né, a um produto de maior valor agregado. Aqui eu apresento, por exemplo, dois nichos de mercado que hoje pagam muito bem essa madeira e pagariam esse processo todo, né, a nível de madeira industrializada. E a gente está falando aqui do resultado dessa madeira ser equivalente a 15% da tora que a gente tinha lá na floresta. Então, isso pode praticamente pagar essa conta toda do custo de matéria-prima. Ali apresenta um deck de madeira, que hoje tem um valor bem alto no mercado já, e também uma estrutura de viga laminada, que depois possivelmente será falado a respeito disso. Então, é importante perceber que a gente precisa reservar, a gente precisa se programar para as oportunidades. Elas estão aí, já estão acontecendo, e a gente precisa um pouquinho mais de tempo e precisa utilizar dentro das florestas existentes essa colheita seletiva, digamos assim, colher de forma que a gente possa atender esses mercados. Então, cada dia mais o mercado vai consolidar esse tipo de processo. Bom, junto com isso, não é possível fazer um produto de boa qualidade se a gente não pensar na indústria como um projeto de fábrica, de uma indústria mesmo, de madeira. E não mais somente como uma serra-fita cortando madeira por aí. Esse é um exemplo de uma integração hoje de um projeto local, eu diria que é a maior serraria moderna do Mato Grosso do Sul hoje, com um volume de produção podendo chegar a 120 metros cúbicos cerrados, com uma floresta no processo verticalizado, a floresta é dentro da fazenda. Se perceberem, dá para entender nesses pontos que eu marquei aí. Ao fundo tem a floresta, que a floresta é um silvopastoril, inclusive, aquela floresta, uma integração já mais antiga, florestas de 12 a 14 anos. Existem florestas para biomassa, existem florestas dedicadas para madeira serrada lá dentro dessa área. Aí já dá para ver um movimento de saída de cavaco, ou seja, de biomassa da própria unidade. A gente vê estoque de madeira em pátio. Lá no fundo a gente pode perceber um estoque de cavaco e serragem, ou seja, todo o processo produtivo está sendo integrado. E a ideia é que essa indústria já começa a ter a partir de agora produtos beneficiados, ou seja, até em função da logística mesmo, da localização do empreendimento. Então a tendência é agrupar processos e industrializações de forma a abraçar essas florestas, digamos assim, e aí otimizar o máximo possível essa distância e como é a regra básica, sair com um produto de maior valor agregado desse lugar. Então esse é um investimento bem interessante que já aconteceu aí e está rodando. Bom, mas junto com isso,
A gente precisa também, quando pensa de madeira, processamento e industrialização, pensar em secagem de madeira, porque apesar de hoje aquele processo ainda estar intermediário, numa secagem de madeira ao ar livre, a industrialização de maior valor agregado precisa de madeira seca em câmaras de secagem. Então aí é um exemplo de que os próximos investimentos possivelmente serão nessa linha, né? E as empresas que vão buscar mercados alternativos, mercados de alto valor agregado, precisam ter secadores. Essa é um processo que a gente domina já há bastante tempo dentro da Serf, então pode ajudar bastante, tem ajudado bastante aí no mercado o desenvolvimento das secagens e até de desenvolvimento de novos secadores. Bom, e aqui já finalizando, eu diria que esse assunto foi falado há 10 anos atrás, quando a gente falou de cluster produtivo, né? E eu diria hoje, talvez, dando uma opinião de consultor aí de mercado, eu diria que a gente precisa ter vários clusters produtivos descentralizados, porque as florestas estão espalhadas pelo estado, e a gente tem demandas diferenciadas, a gente tem negócios diferenciados, a gente tem oportunidades diferenciadas ao longo do mercado e ao longo dessas florestas. Em torno das grandes fábricas de papel e celulose, o mercado vai ser direcionado a eles, possivelmente, com algumas outras oportunidades. Áreas mais distantes, o carvão vai ter uma boa aceitabilidade. Áreas mais próximas das cidades, a madeira para embalagem, com certeza vai ter uma venda legal. Então, os clusters, as novas áreas produtivas, onde a gente precisa atrair indústrias, elas precisam estar, eu diria até, descentralizadas, porque com a logística que a gente precisa vencer aqui no estado, é importante isso. Então, concentra investimentos. Eu acho que essa é uma boa busca, uma boa lição para a gente mesmo, para a gente poder buscar isso, né? Concentrar, pensar numa indústria inteligente, pensar numa indústria sustentável, numa continuidade e pensar num estado que pode manter por muitos anos, muitos longos anos, vários ciclos florestais que possam atender todos esses mercados e crescer cada dia mais a gama de produção. Então, eu fico basicamente com essa mensagem para todos vocês e agradeço pela oportunidade de poder fazer parte do Congresso. Estão aí meus dados, meus contatos, e eu fico à disposição aí com a Serf ao momento que for necessário. Obrigado, Gabriel. Excelente palestra aí, muito conhecimento. Nós ficamos muito agradecidos de você estar aqui participando conosco desse evento. Agora, passar a palavra para o Sr. Walter, que tem um conhecimento já um pouco diferenciado. O Gabriel focado em grandes projetos industriais, o Sr. Walter já tem uma experiência mais do pequeno produtor. Então, Sr. Walter, fica à vontade aí para falar um pouco da experiência do senhor. Seja bem-vindo ao nosso Congresso Florestal OMS Online. A gente fica muito grato por o senhor estar aqui conosco aqui. Fique à vontade. Obrigado, Bacia. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar a Reflore e todos os seus participantes aí, apoiadores na realização desse MS Florestal. É importante. Nós sabemos do que o setor passa no momento e tem que ter iniciativas como essa para poder estar mostrando a realidade, enfim, procurando alternativas que atendam os interesses do setor florestal. Na verdade, eu, antes de entrar propriamente, eu vou me colocar na condição de presidente da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do MAPA, e bem como da Comissão Nacional de Silvicultura da CNA, oportunidade cargos que me deram a condição de viajar pelo Brasil e conhecer a realidade florestal de todo o país. É bom salientar que cada região que você vai tem uma característica e tem uma dificuldade. Você vai no Mato Grosso do Sul, você está sabendo aqui que vocês têm em torno de 1 milhão de florestas plantadas. Você vai na Bahia, tem 700, você vai no Tocantins, tem 200, vai em Goiás, Paraná, São Paulo, todos têm suas características e suas dificuldades. E o que a gente nota nessas andanças, nessas viagens que a gente faz aí, tratando do assunto florestal, é que, na verdade, faltou muito planejamento para o setor. O produtor, ele ouviu falar que alguém estava ganhando com a floresta e não olhou o que aquela pessoa estava fazendo para ganhar, para ter lucro na sua atividade. O que ele fez? Ele simplesmente plantou, sem fazer nenhum tipo de planejamento, sem ter nenhuma iniciativa de fazer um estudo de mercado, enfim, agora está aí o gargalho. Nós temos florestas excedentes no país, em torno de 1.700.000 hectares sobrando no país. E isso é preocupante. E por isso que eu acho que esse MS Florestal é muito importante. E vocês aqui do Mato Grosso,
Sul faz um trabalho exemplar para o país, que vocês estão procurando alternativas. Você sabe muito bem que nós estamos lá na Câmara Setorial em busca de uma alternativa global que atenda a todo o setor florestal do país, que seria a geração da energia a partir da biomassa florestal. Essa biomassa florestal, o que acontece? O governo, nos leilões que ele fazia anteriormente, o que ele publicava lá? Leilão, o pessoal lá vendia a R$120 o megawatt, depois não entregava a energia porque não tinha viabilidade econômica para produzir energias. Recentemente, nós, preocupados com o setor florestal do país, nós fizemos algumas reivindicações e, graças a Deus, fomos bem sucedidos. Nós acabamos de conseguir incluir no PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Energético do país, a geração de energia a partir da biomassa, sendo que em novembro nós teremos 2 leilões, o A-3 e A-5. Nós estamos pegos agora exatamente nas questões ambientais, licenças ambientais para gerar essa energia, que vai atender um todo no país e vai realmente dar uma sustentação para o setor florestal. Se você imaginar que nós temos um excedente florestal que equivale à maior quinta hidrelétrica do país, você vai observar que isso só o excedente geraria o equivalente a talvez menos do que um Belo Monte, mas acima um pouquinho da Jirau, e isso atenderia bem o nosso setor. Se a gente considerar que o setor florestal é estruturante, quando nós temos outras energias que são intermitentes, que dependem de ligar motores para poder estar gerando, o nosso é estruturante, nós chegamos à convicção e mostramos para o governo que não é para nosso setor florestal que é importante a geração da energia a partir da biomassa, é importante para o governo. Não se admite fazer uma termoelétrica, uma hidrelétrica como Belo Monte, com alto custo de transmissão, para fazer as linhas de transmissões, para gerar energia com alto custo para o consumidor. Então nós achamos que o setor florestal é estruturante, pode gerar energias e atender toda a demanda que nós temos. Nossos reservatórios estão baixos e nós temos como realmente corresponder à expectativa. E para isso nós já conseguimos incluir no PDE. Mas na verdade eu pedi essa autorização para estar falando desse assunto, mas na verdade nós estamos aqui para falar de uma experiência própria minha como produtor. Talvez eu seja bastante antigo na atividade, tem 22 anos que eu planto floresta. Eu comecei na época em que se plantava floresta para fazer reposição florestal, para poder se consumir o nativo para o carvão. Mas na verdade eu tive uma preocupação quando eu plantei, de plantar não floresta de reposição, mas sim floresta de produção. Aquela que tivesse realmente viabilidade econômica para remunerar os investimentos que eu acabava de fazer. E eu, assim, confesso para vocês que quando eu comecei, eu comecei fazendo um viveirinho de mudas, de semente. E de repente eu vi assim tanta gente, isso há 21 anos atrás, não se falava nem clone na minha região. De repente eu vi, isso no ano de 1995, eu vi muita gente vindo fazer viveiro. Aí eu acho que agora está na hora de eu passei a fazer clone também. Aí eu vi que tinha muito viveiro e que estava muito difícil o mercado. O que eu resolvi fazer como solução para a minha atividade? Eu resolvi então a mudar a atividade. Olha, se na verdade já não está mais sendo viável porque tem um excedente de mudas de oferta no mercado, eu vou fazer agora a prestação de serviço. Aí eu comecei a prestar serviço no plantio de floresta, e plantando as próprias minhas, até 2005. Também, de repente, apareceu muita gente plantando floresta, e isso me trouxe uma certa preocupação, porque a minha atividade já não estava mais remunerando em face da grande concorrência que existia. Bom, eu plantei para mim uma área bastante significante, com uma pessoa física e de poucos recursos, e eu acabei conseguindo uma floresta de um rendimento bastante significativo, em torno de 58 metros cúbicos, porque muita gente acha que está muito acima da média nacional, mas aí veio a preocupação, o que fazer com essa floresta? Eu não tinha o que fazer com a minha floresta, eu não tinha mercado, me faltou uma coisa que eu recomendo para todos aqueles que tiverem com interesse de entrar na atividade. Tem alguns itens que são indispensáveis para poder fazer parte desse setor. Você tem que ter planejamento. Sem planejamento você não chega a lugar nenhum. Se você não tiver planejamento onde você tenha mercado, logística,
produtividade, você certamente será mal sucedido. E isso aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Plantei, chegou uma hora que eu tinha a floresta pronta e não tinha o que fazer com a minha floresta. E daí? Fazer o quê? Foi daí, gente, que cada um tem uma característica, cada um tem um potencial econômico de fazer os seus investimentos. Eu recomendo que não faça como eu, plantar sem ter planejamento. Eu plantei e aí, para salvar meu negócio, eu tive que entrar na verticalização das minhas florestas. E foi daí que eu, felizmente, consegui fazer a transformação das minhas florestas. Eu estou localizado hoje num estado que está longe de ser o Mato Grosso do Sul em termos de florestas plantadas. Nós sabemos do potencial que vocês têm, sabemos das grandes indústrias que estão aqui instaladas. Nós temos mais por questões de energia, para secagem de produtos de cereais. Aí eu me vi na obrigação de criar uma empresa para mim, para poder fazer verticalização. Foi aí então que antes de fazer essa verticalização, você imagina que eu, sem nenhuma orientação, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, eu vi que era um bom negócio eu fazer uma coleta seletiva, que eu deixasse parte das minhas florestas em pé. Aí, por falta de orientação, com a minha coragem, eu fui lá e deixei, não de uma maneira correta, como vocês podem ver aí no slide, e também passei a fazer consorciado, lavoura e pecuária. E agora eu confesso para vocês que o grande trunfo da minha atividade florestal foi exatamente a minha coleta seletiva. Porque hoje eu tenho uma remuneração satisfatória que viabiliza toda a minha atividade comercial em face do produto que eu tenho para colocar no mercado. Se eu não tivesse feito eu seria apenas mais um que estaria com eucalipto de 5, 6 anos, doido para colocar no mercado, sem tanto ter um mercado certo para ele. Então, eu recomendo bastante para todos que tenham floresta, se puder fazer uma coleta seletiva, deixar, não como eu deixei, meio embolado, mas deixar uma coleta seletiva com assistência técnica bem orientada, certamente no futuro eles haverão de colher grandes frutos, que seria, nesse caso, a remuneração maior pelo seu produto. Também uma recomendação que eu faço, que foi uma alternativa para mim, foi exatamente a floresta consorciada, a pecuária. E no início, quando me falava disso, eu não concordava. Falava, uma atividade é uma, outra é outra. Mas na verdade não é isso. O que eu constatei é que é realmente altamente viável fazer a floresta consorciada. Buscando resultados positivos com a verticalização da nossa floresta. Essa foi a minha alternativa. O que eu resolvi fazer? Na verdade, visando verticalizar minhas florestas e agregar valores no meu produto, eu montei uma empresa, que eu vou deixar aqui um vídeo para que seja exibido, para que todos tenham conhecimento de qual é a minha atividade. Bom, pessoal, essa é a minha atividade, essa é a minha empresa. Como vocês podem ver, eu costumo dizer para o pessoal que eu não tenho um jatinho com um piloto à minha espera para viajar. Eu tenho um Fusca que eu sei onde eu quero chegar com ele, e essa é a minha atividade, o que eu faço, e confesso para vocês que tem tido resultados positivos. Na verdade, o que nós fazemos? Nós fazemos o eucalipto tratado, como vocês viram, e nós estamos com um mercado bastante crescente. Nós fazemos hoje um tratamento de 150 metros cúbicos por dia, e vendemos os 150, nós não temos estoque no pátio, nós fazemos e entregamos. Fora isso, nós também estamos produzindo madeira para construção civil. Agora, para se fazer madeira para construção civil, como já foi muito bem dito aqui, nós temos que ter qualidade, porque o mercado não aceita qualquer coisa. Você não pode chegar simplesmente, cortar a sua madeira verde, ir lá, passar na serra e colocar no mercado, porque você não vai ser bem sucedido. Então o que eu faço? Eu corto a minha madeira, eu deixo ela secar sem fazer o traçamento dela, depois eu traço ela no tamanho ideal das encomendas que eu tenho. Por incrível que pareça, eu estou fazendo o percurso inverso. Aquela madeira que vinha do norte para a nossa região, eu estou mandando madeira para o norte. Vocês veem a que ponto que chegou a utilização do eucalipto. Eu estou mandando eucalipto exatamente para o norte, vendo bastante, tem uma aceitação no nordeste, no norte do país. Outro item que eu estou produzindo é dormentes. Dormentes tem agregado um valor bastante significativo para nós, nosso faturamento, e a gente está fazendo dormente
dormentes nós estamos vendendo aqui para o estado de São Paulo. Para poder viabilizar mais ainda as minhas atividades, eu montei uma fábrica de pallets. Na verdade, meus pallets estão sendo comercializados. Eu monto 3.000 pallets por dia. 3.000 pallets por dia. Eu agrego valor no meu material. Para vocês terem uma ideia, eu aumento 100% do preço do faturamento. Se eu vender a madeira serrada para alguém terceirizado, para ele fazer o pallet, eu venderia em torno de R$400 o metro cúbico. Quando eu prego ela e faço o pallet, eu transformo ela em R$800 o metro cúbico. Realmente é um negócio que eu recomendaria, desde que tenha mercado, né, gente? Montar pallet para ficar no monte não vai resolver também. Então essa atividade é o que eu faço. Eu estou fazendo madeira para construção, estou fazendo pallet e estou fazendo madeira tratada. E fora isso, um mercado bastante promissor também, que eu acho que nós temos que voltar nossas atenções para ele, de brinquedos. Na verdade é o seguinte, esses playgrounds nós estamos fazendo também, vendendo para as prefeituras, vendendo para escolas, enfim, nós estamos na atividade diversificando a nossa produção para poder atingir o mercado. Mas eu vou falar, mas por que você faz tudo isso? Porque nós não temos uma política definida no país. Até os grandes investidores que estão aí fazendo investimentos, eles também estão com a insegurança. A política econômica do país, de repente, você que pensa que está com um projeto bom na mão, que você vai ser bem sucedido na sua atividade, de repente você, por um ato político, por uma crise econômica, você vê sua atividade prejudicada e talvez até inviabilizada. Por isso que eu diversifiquei, para fazer um ponto médio, para me achar uma média na atividade que me dê sustentação para me continuar no mercado. Eu faço móveis. Vocês estão vendo aí, ó, é rústico, é trem simples. Eu vou lá, pego uma tora, serro ela, passo no autocrave, faço de tábua e faço também do palanquim serrado no meio. Também é uma atividade que tem contribuído sob maneira para o faturamento da minha empresa e para a sustentação da minha atividade. Biomassa. Eu estou também na área de biomassa, estou produzindo biomassa, por sinal, eu não sei se aqui no Mato Grosso tem Mato Grosso do Sul tem um grande consumo, mas eu estou numa região que tem bastante consumo, que eu acho que também é promissor, principalmente considerando agora na atividade da geração de energia que nós teremos muito breve. Eu já estava mandando a minha madeira para o exterior, de repente a gente deparou com uma grande dificuldade, que era exatamente a questão da imunização. Eles exigem que vai imunizar dependendo do tipo de madeira que você exporta. E nós estávamos regulamentados com tratamento de fosfina, e chegava lá, eles tratavam com a brometo de metila e cobrava $28 por metro cúbico. Para viabilizar a atividade, nós conseguimos regulamentar junto ao Ministério da Agricultura a utilização do brometo de metila, e essas varas e essas toras que vocês verem aí, estão vendo, elas estão sendo preparadas para exportação. Ela vai para a Ásia, toda essa madeira. Na verdade é o seguinte, eu acho que a atividade nossa tem que ter planejamento. Mercado, logística e produtividade, eu já disse isso. Se não tiver, não vai ser bem sucedido. Eu acredito que aqui no Mato Grosso do Sul, a organização de vocês são tão grande que esse exemplo meu talvez não seja significativo para o setor aqui florestal do estado. Mas eu tenho comigo a certeza de que para mim foi o possível de fazer e foi aquilo que viabilizou a minha atividade e que está sendo possível agregar valor na minha floresta. Só recomendo uma coisa, aqueles que quiserem plantar floresta, por favor, plante, mas antes faça um planejamento. E aqueles que tenham floresta plantado, têm que ter criatividade. A crise existe para aqueles que não vão atrás de soluções. Se a pessoa ficar de braço cruzado, esperando que alguém vai aparecer e resolver sua situação na floresta, certamente não vai. O que nós temos presenciado no país, e eu acho que não é diferente no Mato Grosso do Sul, são as organizações das associações e das cooperativas. As cooperativas estão se organizando, para vocês terem ideia, em Goiás, uma alternativa que nós achamos foi criar-se uma cooperativa de geração de energia, que ela vai ser formada por um lado do produtor da floresta e por outro lado do consumidor. Já está sendo instalado uma termoelétrica
que os cooperados vão vender a madeira e vão comprar a energia. Então, eu acho que vocês têm que planejarem. Eu não sei qual que é o excedente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas eu acredito que tem um excedente. E esse excedente tem que procurar mercado. E esse mercado está aí através da geração de energia. Eu acho que vai ser uma solução para o setor. Eu acho que a verticalização das florestas, como já tem grande serraria aqui no estado, também vai ser a solução, principalmente se pensar em mercado externo. O pessoal da ASA estão a todo momento procurando madeira para comprar. Eucalipto, que as pessoas achavam que não era madeira nobre, que achavam que não tinha solução para ela como madeira para exportação, hoje já está sendo aceito no mercado externo. E eu tenho certeza que num breve tempo nós teremos uma ocupação bem grande no mercado externo através da exportação da nossa madeira. Mas para isso é realmente necessário que se tenha planejamento, tenha mercado, tenha produtividade, porque senão não vai ser bem sucedido. Eu vou terminar dizendo assim, ó, os vencedores são aqueles que procuram as oportunidades e quando não as encontram, as criam. Então eu quero deixar aqui a mensagem é o seguinte: não resolve você esperar que as pessoas vão aí resolver a sua situação. Você, como produtor de floresta aqui no Mato Grosso do Sul ou em qualquer estado do país, procure uma oportunidade. Se não a encontrar, cria. Faça como eu, porque felizmente eu tenho sido bem sucedido na minha atividade. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Walter, pela palestra. Muito importante o senhor mostrar a experiência do produtor florestal para nós aqui no Mato Grosso do Sul. E a gente pode ver que ambas as palestras tiveram cada uma finalidade, um voltado para grandes indústrias, outro voltado mais para o produtor. Mas agora vamos fazer um bate-papo aqui entre nós. E eu pergunto para você, Gabriel, eu vi a verticalização, você está hoje num grande projeto no estado aí, e a verticalização do processo industrial realmente é algo que está acontecendo de forma natural, porque o produtor tem que buscar alternativa, como o Walter falou. Na sua opinião, é mais fácil o produtor tentar achar uma alternativa para a sua floresta ou buscar o mercado madeireiro que existe na região que consumia madeira no passado aqui de pinos, que hoje está migrando para o eucalipto? De novo, a questão de distância dessa área perante a área consumidora que vai ser o fator limitante, né? Mas eu diria que as duas condições são possíveis. Claro que os centros produtivos hoje que a gente conhece aqui, as unidades que são produtivas, elas são bastante dedicadas à cultura do pinos. Então, algumas adaptações do processo industrial precisam ser feitas. A questão cultural também do proprietário dessa indústria tem que ser revista. O eucalipto demanda de um cuidado técnico, como o Sr. Walter falou, demanda de um procedimento operacional quando a gente fala de madeira serrada. Então, é importante que os produtores primeiro avaliem isso. Se eu tenho condições se eu estou muito distante dessas áreas e eu tenho condições de investir num projeto vertical, pode ser uma opção. Pode estar criando aqueles pequenos clusters lá. Ou eu posso atrair empresas que são dessa área, ou que estão até em outras áreas já tradicionalmente produtoras de madeira serrada, para a minha área florestal. Isso é um modelo que acontece, e já aconteceu aqui também. Quer dizer, existia uma floresta e as serrarias as indústrias foram para próximo da floresta. Então, eu penso que esse é um modelo possível também, atrair as empresas mais próximas ao seu maciço florestal. Agora, é importante ter um planejamento disso. Então, acho que a Reflore mesmo e aqui o Estado precisa pensar como organizar isso de forma que não se torne uma condição comum, que todas as pessoas que têm floresta criem indústrias, porque senão também, do mesmo jeito que tem muita floresta, vai ter muita indústria e não vai ter mercado. Então, a gente não pode deixar isso desse jeito, porque aí falta de planejamento de novo, né? Certo, muito boa sua resposta, e eu queria também trocar uma ideia com o senhor, Sr. Walter, a respeito do Estado. Hoje, o Mato Grosso do Sul, como o Brasil, e outras regiões que não era de tradição florestal, se plantou floresta. E acaba que hoje existe uma dificuldade. Qual, na sua opinião, é a maneira mais fácil de se organizar algumas regiões que não é tradicional em floresta, para realmente o produtor florestal conseguir atrair um beneficiador? Eu vejo que o senhor teve a criatividade aí, começou com viveiro, depois prestou serviço, tinha floresta, teve que buscar o que fazer com ela. Então, assim, a experiência do senhor é muito bacana. Eu queria que o senhor comentasse
Isso para vários produtores do estado que plantou em outras regiões que não tem aptidão florestal e também no Brasil inteiro, que a gente vê estados como o Tocantins, que não tem uma tradição, acabou plantando floresta e hoje tem dificuldade de manejar essa floresta que não foi plantada pensando no consumo. Então isso acabou dificultando. Qual a opinião do senhor em relação a esses produtores que plantaram fora de raio de consumo? Na verdade, a característica do Mato Grosso do Sul, ela é diferenciada do resto do país, porque ela, embora já tinha alguns investimentos no setor desde o Fundo 157, quando eles plantaram, não tiveram cuidado de combater fogo, formiga, mas depois vieram vocês com uma mentalidade nova e com um profissionalismo muito grande, que é exemplo para o resto do país. Foram bem sucedidos, criou-se política pública, atraiu empresas, enfim, o Estado se tornou referência. Mas eu não posso deixar de comentar que, recentemente, naquele congresso que nós tivemos lá no Mato Grosso, eu presenciei um produtor que estava reclamando que as grandes indústrias, quando ele ia para oferecer o produto dele, às vezes ele nem era recebido porque não interessava, porque a planta dele era pequena ou estava em área de inviabilidade econômica, que isso é natural. Ninguém vai, como o Gabriel falou, tem que ter logística. Se não tem logística, ninguém vai para perder dinheiro. E também preocupo com isso que ele falou. Nós não podemos chegar aqui e todo mundo criar a sua indústria, porque, igual falou, daqui um dia não tem matéria-prima e não tem para quem vender também o que vai produzir pelas indústrias. O que eu faço a sugestão é o seguinte, é que se faça um estudo, para isso existe SEBRAE, existe um punhado de pesquisadores aí, capazes de estar podendo trazer informações, e veja a logística que tem, o mercado que tem, porque se não fizer esse planejamento, como era recomendado para fazer na hora de plantar e que não fez, não é agora que vai corrigir também fazendo as coisas na loucura, implantando uma indústria em certa região, onde ela não vai ter que colocar o mercado. A minha recomendação é que se faça uma pesquisa de mercado, de logística, ver a viabilidade para poder estar transformando essa matéria-prima. O meu exemplo, por que eu faço? Eu estou localizado a 200 quilômetros de Brasília, tenho uma logística para construção civil que é invejável para muita gente. Então lá eu estou bem sucedido, felizmente. Mas não sei se eu estivesse em outra região, se eu estaria também bem sucedido, dependendo da logística que eu tivesse. Você sabe que nesse país hoje o custo, o transporte é caríssimo. Então o que eu recomendaria aqui é o seguinte, vocês estão de parabéns, vocês são modelo, vocês são exemplo para o país. Entretanto, os gargalhos que existem têm que ser resolvidos de maneira inteligente, através de um planejamento. Pega esse maciço florestal, pega uma região, arruma uma termo de 5 megawatts, que agora é realidade, vai gerar energia, atrai essa empresa para lá com capital de investimento, onde o produtor não vai correr risco e viabiliza a atividade florestal desse produtor. Esta seria a minha recomendação. Fora esta, eu entendo o seguinte, se tiver uma região onde dá para fazer uma cooperativa de pequenos produtores e transformar essa matéria-prima e colocar ela no mercado já industrializada, desde que tenha mercado, também seria outra solução viável para o Estado. Está joia. Muito obrigado, Gabriel, pela participação. Muito obrigado, Sr. Walter. Nós da Reflore estamos aqui à disposição. E a gente fica muito satisfeito de ter vocês conosco aqui, passando a experiência de vocês. E o tema que foi abordado nesse painel realmente é um tema muito importante, que hoje o Estado tem uma área de floresta sobrando, mas a gente vê que tem outras alternativas que podem ser buscadas para o produtor e também para o outro lado, que são os industriais, que existem muitas serrarias hoje na região que não tem matéria-prima que pode buscar no mercado. Muito obrigado. E agora o Gabriel e o Walter vão ficar com vocês no bate-papo do chat.